Olá pessoal, com vocês o professor José Diogo e na aula de hoje a intenção é falar um pouco sobre cálculos estequiométricos e para isso vamos resolver um exercício e ao longo da resolução desse exercício irei apresentar os fundamentos necessários para lidarmos com cálculos estequiométricos. Vamos ao exercício. Bom, o exercício lida com a seguinte situação. O tricloreto de fósforo, PCl3, é produzido na reação do fósforo branco, P4, com o cloro. E o problema fornece a reação. Além disso, o problema diz que a reação de 51,24 gramas de fósforo branco com excesso de cloro forneceu 203,2 gramas de tricloreto de fósforo. E a questão quer saber qual é o rendimento percentual da reação. Além disso, o problema fornece que a massa molar do fósforo é igual a 30,98 gramas por mol, enquanto que a massa molar do cloro é de 35,45 gramas por mol. Então vamos lá, o que é que a questão quer saber? A questão busca saber qual é o rendimento percentual da reação, e o rendimento percentual da reação é calculado da seguinte forma. Então vejam, rendimento percentual. Rendimento percentual é dado por rendimento real, que corresponde àquela informação que foi fornecida pelo problema e corresponde à quantidade de reagente que efetivamente foi formado, sobre o rendimento teórico, sendo que o rendimento teórico é obtido através de cálculos estequiométricos. Essa razão deve ser multiplicada por 100%. Então vejam, para calcular o rendimento percentual, precisamos do rendimento real e do rendimento teórico. O rendimento real que foi fornecido pelo problema corresponde a esta massa de tricloreto de fósforo. Então vamos lá, o nosso rendimento real corresponde a 203,2 gramas de PCl3. Então veja que para calcularmos o rendimento percentual, nos resta determinar qual o rendimento teórico. E uma vez que o rendimento real foi fornecido em grama, vamos calcular o rendimento teórico também em gramas, para que assim possamos calcular aquilo que o problema pede. Antes de avançarmos na resolução do problema, eu gostaria de lembrar do seguinte. Vejam, vamos considerar uma reação genérica entre azinho mols de um dado reagente azão reagindo com bezinho mols de um dado reagente bezão, formando Czinho mols de um produto Czão mais Dzinho mols de um dado produto Dzão. Supondo que tenhamos que relacionar o reagente azão com este produto genérico Czão. A partir da relação envolvendo razões molares, temos que a quantidade de matéria de azão dividido por seu correspondente coeficiente estequiométrico será igual à quantidade de matéria do produto Czão dividido por seu correspondente coeficiente estequiométrico. Então vejam que para lidarmos com cálculos estequiométricos temos que ter a reação química devidamente balanceada. Para nossa sorte, o problema forneceu a reação química devidamente balanceada para o problema em questão. Temos que o P4 sólido, vamos lá, P4 sólido reage com 6 mols de gás cloro, 6 mols de... deixa eu melhorar.
de gás cloro, formando o quê? Formando 4 mols de PCl3 gasoso, formando 4 mols de PCl3 gasoso. Vejam que o problema fornece a massa do P4, e esta massa de P4 que foi fornecida reagiu com cloro em excesso. Vejam que temos cloro em abundância em nosso sistema reacional, logo ele não nos preocupa. O que nos preocupa é o P4, é o fósforo branco, uma vez que o fósforo branco está atuando como reagente limitante no problema. Bom, o reagente que nos interessa é, portanto, o fósforo branco, o qual apresenta uma massa de, de 51,24 gramas. 51,24 gramas. E devemos associar a esta massa de fósforo branco a massa teoricamente formada do produto tricloreto de fósforo. Ou seja, qual seria a massa, então, do tricloreto de fósforo? E vale lembrar que esta massa de tricloreto de fósforo, que é formado a partir desta massa de fósforo branco, que é fornecida inicialmente, corresponde ao rendimento teórico da reação, aquilo que nos interessa. Então, o rendimento teórico da reação nada mais é do que a massa de tricloreto de fósforo a qual estamos em busca. Verdade? Então vamos lá. Tomando como base esta relação envolvendo razões molares que acabamos de obter para o nosso problema em questão, podemos fazer a seguinte conversão. Olha, temos que a quantidade de matéria de P4 sobre o seu coeficiente estequiométrico, portanto 1, será igual à quantidade de matéria de tricloreto de fósforo sobre o seu coeficiente estequiométrico, portanto 4. Vejam que a relação envolvendo razões molares exige que tenhamos a quantidade de matéria do composto em questão, porém, nós não temos a quantidade de matéria, temos a massa, mas converter de massa para quantidade de matéria é bastante simples. Para isso, precisamos fazer uso da seguinte expressão. Vejam, quantidade de matéria é igual a massa da amostra sobre massa molar. Então vejam que nós temos a massa do composto, não temos a massa molar do P4, mas temos a massa molar do fósforo. Então vamos lá, olha, a quantidade de matéria de P4, e esta quantidade de matéria nos interessa particularmente para calcularmos a quantidade de matéria do tricloreto de fósforo. E de posse desta quantidade de matéria do tricloreto de fósforo, podemos então calcular aquilo que nos interessa, né? Então vamos lá, massa do P4 sobre massa molar do P4. A massa do P4 está aqui, 51,24 gramas, sobre a massa molar do P4. A massa molar do P4 corresponde a 4 vezes a massa molar do fósforo. E a massa molar do fósforo, dada na questão, é de 30,98 gramas por mol. 30,98 gramas por mol. Então vamos resolver esta continha. Para isso vamos usar a nossa calculadora digital. Opa, aqui ela apareceu, né? Então o resultado desta operação será, olha, 51,24 dividido por 4 vezes 30,98. O resultado desta operação é 0,413 gramas. Desculpa, 0,413 mol. Vejam que grama cancela com grama. Resultado, portanto, 0,413. Deixa-me tirar a calculadora aqui da frente. Opa, tiramos mol. Vejam,
Tendo acesso à quantidade de matéria do P4, podemos então determinar a quantidade de matéria do PCl3, né? De que forma? Vejam que desta relação temos que a quantidade de matéria do tricloreto de fósforo será igual a 4 vezes a quantidade de matéria do P4, isto é, 4 vezes 0,413 mols, né? Vamos acionar a nossa calculadora novamente. Pronto, o que precisamos fazer é multiplicar este resultado por 4. Logo, temos 1,654 mols. Mas veja que nós não estamos interessados na quantidade de matéria do tricloreto de fósforo, estamos interessados na massa. Como é que calculamos, então, esta massa, né? Vejam que a quantidade de matéria do PCl3 é igual à massa do PCl3, tudo isso dividido pela massa molar do presente composto, né? Então vejam que a massa do PCl3 será igual à quantidade de matéria do PCl3, que é formada a partir do consumo de 51,24 gramas. Veja, essa massa que obteremos será uma massa teoricamente formada, supondo que todo reagente é consumido. Mas sabemos que a massa que de fato foi formada não foi essa. Isso vezes a massa molar do PCl3. A quantidade de matéria do PCl3 nós temos foi obtida a partir de uma relação envolvendo a quantidade de matéria do fósforo branco, né? Então vejam, está aqui, olha, 1,654 mols vezes. A massa molar do PCl3 será igual à massa molar do fósforo, que usamos há pouco, 30,98 gramas por mol, mais 3 vezes a massa molar do fósforo. Deixa-me tirar a calculadora da frente. Opa, tiramos, vamos lá. Qual é a massa molar do cloro? É 35,45 gramas por mol. 35,45 gramas por mol. Logo, o resultado desta continha será... Vamos acionar novamente a calculadora. Está aí já a quantidade de matéria do tricloreto de fósforo, que determinamos há pouco, né, vezes, vamos abrir parênteses, 30,98, 30,98, melhor vírgula, 98, vezes a 3, opa, não é vezes, é mais 3 vezes 35,45. Logo, o resultado dará 227,14 gramas. 227,14 gramas. E como é que sabemos que é grama? Vejam que desta soma, mol a menos 1 ficará em evidência, vezes este mol que multiplica, podemos então fazer o devido cancelamento, restando assim, portanto, 227,14 gramas. Finalmente temos condições agora de calcular o rendimento teórico da reação, uma vez que sabemos qual é a massa teoricamente formada de PCl3. Vamos organizar as nossas continhas cá mais embaixo, né? Então, veja, o rendimento percentual será igual à massa que realmente foi formada do produto, né? E essa massa foi de 203,2 gramas, 203,2 gramas, sobre 227,14 gramas, tudo isso vezes 100%. E o resultado será, portanto, 203,2 dividido por 227,14
14 vezes 100. Resultado, portanto, 89,46%. Beleza? Pronto. Tá aí aquilo que a questão pede, que é o rendimento do produto formado, do tricloreto de fósforo. Rendimento, portanto, de 89,46%. Então, pessoal, era isso que eu tinha para tratar neste encontro, seria fazer essa análise geral a respeito de cálculos estequiométricos e demonstrar a vocês como é que se calcula o rendimento de uma dada reação. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.